Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos voltando com mais um trecho do capítulo 13º no programa O Espírito da Letra, o capítulo do livro Missionários da Luz. Estamos comentando esse livro primoroso e este capítulo, que é o mais longo do livro, enseja que façamos vários programas. Então hoje nós vamos continuar falando sobre este trecho, que é riquíssimo, é um dos livros mais reveladores da obra de André Luiz. No programa da semana passada nós vimos que eles estavam começando a preparar Segismundo para a ligação com o corpo físico. E o programa de hoje vai fazer toda essa revelação de como é essa ligação do espírito ao corpo no processo reencarnatório. Isso tem a ver com você, tem a ver comigo, porque nós já passamos por isso. Tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com os nossos pais, tem a ver com todos os que voltam à experiência física. Vamos então ao capítulo 13º, na nossa quarta parte. Nós vimos na semana passada que André Luiz está surpreso ao perceber quantas coisas são necessárias para que a reencarnação aconteça. Então, ele diz assim: ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao corpo físico, ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia. E ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, naquilo que eram amplamente secundados pelo esforço de Alexandre, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de imediato pelo leitor comum, devo dizer, diz André, que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada, como se ela fosse cortada daquela forma que eu conhecia. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se Segismundo mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, disse Alexandre, sintonize conosco relativamente à sua forma pré-infantil. Pense, mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de voltar a ser criança para aprender a ser homem. A imagem vai mostrar. Olha só, compreendi que o interessado precisava oferecer maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Vocês estão vendo na imagem. Ela vai voltar para você acompanhar, veja só. Olha alguma coisa sendo retirada como uma casca. E Segismundo, que estava inicialmente no corpo de adulto, vai voltando a ficar o seu perispírito no corpo de criança. Essa operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos olhava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se represavam no meu íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, no quarto do casal, acerquei-me do prestimoso orientador, que me percebeu num relance a curiosidade. Ele me acolheu cortesmente, como sempre disse: já sei, André,
Você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Eu sorri desapontado, mas com ânimo perguntei: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento forçasse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, disse Alexandre. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem na crosta o sentimento divino da verdadeira religião. Paraíso, esse negócio de ficar rezando, vou ficar tocando lira, sentindo ventinho nas nuvens, essa coisa de não fazer nada, o dolce far niente, é uma ilusão, talvez a maior ilusão dessas religiões. E depois de uma pequena pausa, Alexandre, com um gesto expressivo, continuou. Quanto à sua estranheza, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido de ser, prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. A explicação não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei André, diz André, não é? É regra geral para todos os casos? Todos os casos de reencarnação são assim? De modo algum, respondeu o instrutor. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo a gente acredita, dois que sejam absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado de consciência dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos físicos, na morte. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em tarefas apostólicas de serviço e iluminação, que quase dispensam o nosso concurso, a nossa ajuda. Outros irmãos nossos, entretanto, que vêm das zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa do que aquela que exercemos no caso de Segismundo. Não deveriam renascer, porém, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Perguntou André Luiz. Só os que já estão prontos, não é que deveriam estar renascendo? E então o instrutor respondeu. Nós não podemos esquecer, André, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. E depois de alguns instantes, ele prosseguiu dizendo: a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto Segismundo, nosso irmão, pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. É importante notar, entretanto, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas produz laboriosos e pacientes esforços dos nossos trabalhadores do plano invisível. Semelhantes seres nos obrigam a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Então estamos observando já nas explicações neste primeiro bloco que para cada reencarnação e cada desencarnação são procedimentos semelhantes, mas que envolvem complexos mecanismos que estarão definidos pelo interessado na reencarnação ou na desencarnação. Segismundo é uma entidade de mediana evolução, como a maioria das pessoas na Terra. Existem espíritos sublimes
que quando reencarnam quase que dispensam a ajuda desses construtores, porque eles dominam o processo e mentalmente eles mesmos assumem todas estas etapas, enquanto que existem espíritos vindos das regiões inferiores que não entendem nada disso e que precisam ser colocados em situações que às vezes exigem até que eles durmam, para eles não atrapalharem muito. O esforço das entidades que organizam o processo reencarnatório é muito grande. E quando o André pergunta, mas não seria então melhor deixar que só renascesse os que já estivessem prontos? Nós vemos a bondade do mundo espiritual estampada na resposta de Alexandre. Diz ele, ora, se é necessário voltar para a escola, se nós estamos errados, se nós tivemos tantos problemas na vida e precisamos aprender, não é mais justo que nós voltemos para a escola? E é assim que se dá a questão. A escola não pode fechar as suas portas porque os maus alunos repetiram de ano. É preciso que todos os que precisam de escola possam ir a ela. Então esses, mesmo os que não estejam preparados, precisam ser colocados para estudar. Mais para frente, quando amadurecerem, eles entenderão a importância da escola. Mas é preciso repetir lições. E isso só se faz através da reencarnação. Daí, mesmo aqueles que não podem se ajudar, precisam ser ajudados a voltar. Vem, que coisa linda! Como é bom aprender, não é? Como é bom compreender que a bondade divina não fecha a escola para o mau aluno. Ao contrário, o mau aluno é que precisa da escola. E isso é muito lindo para analisarmos a importância de um corpo físico, ao invés de ficarmos pensando em acabar com os corpos físicos porque estamos com problemas, que estamos com algumas doenças, porque estamos passando por situações que nos desafiam. A doença é um processo semelhante à reencarnação, porque ela vai desbastando a ligação das células físicas com as células do perispírito para libertar o perispírito. Por isso que existe diferença entre morte violenta e morte lenta, porque estas ligações vão acontecendo de forma diferente. Mas isso é um outro assunto para um outro livro, que a gente vai, se Deus quiser, poder fazer também. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e na volta espero você para continuar o capítulo 13º do livro Missionários da Luz. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 13º. Este é o 4º programa sobre este capítulo e nós ainda teremos mais um. São 5 programas só do capítulo 13. Imagina quanta coisa esse capítulo nos está ensinando. E então, nós vimos que André Luiz fez uma série de perguntas a respeito dos processos reencarnatórios, se todos os espíritos têm o mesmo processo, se há diferenciação de um espírito para outro, e eles têm diferença. Então agora nós vamos continuar a entender aquilo que André Luiz está também entendendo com as explicações de Alexandre. Acompanhe o texto. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, surgiam novas perguntas na minha mente sedenta de informações. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: esse auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, como você mesmo havia afirmado, instrutor. Mas, se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes, se ao invés de ter um casal bem equilibrado, não é? Ali fosse a casa desses dois divanas, dessas pessoas irresponsáveis que não estão preocupadas em manter o lar nas bases retas, o que aconteceria? Perguntou André Luiz para o Alexandre. Que é uma pergunta importante, porque vamos supor aí que 80%, 70% dos lares da humanidade é composto de gente descabeçada. Vamos ver o que o instrutor responde.
Meditou Alexandre gravemente e respondeu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesma são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porque são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem chegar à Terra por semelhante entrada na vida carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas destas almas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade daquelas que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos. Teratológicos são aqueles fenômenos que são monstruosos na formação do corpo e de determinadas moléstias congênitas que no mundo machucam o coração das pessoas. As asserções, as afirmativas do momento me levavam a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob o nosso olhar. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para a comparação analógica, mas posso dizer que, terminada a parte propriamente técnica das conversas, o meu orientador acrescentava satisfeito: com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com absoluta normalidade. Depois de pequena pausa, acrescentou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova existência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Vejam aqui é importante pensar. Aqui é outra revelação de André Luiz.
A gente fala assim, nasceu, já reencarnou. Não, não. A reencarnação não aconteceu totalmente. Ela só se considera consolidada pelos espíritos que estão cuidando dela depois desse período de 7 anos aproximadamente. Até lá há um espírito que cuida do processo reencarnatório em andamento. No caso vai ser o Herculano. Porque ele ainda não está pronto. Imagina, é uma revelação. Meu filho nasceu, já reencarnou. Não, ele está reencarnando. Ele pode acontecer alguma coisa que a reencarnação se frustre até esse período. Vamos ver ainda o que ele diz. Depois de 7 anos, depois desse período, Herculano, que estará com a tarefa de amigo e orientador, vai ter essa tarefa amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Herculano vai se afastar então e vai continuar a seguir Segismundo um pouco mais de longe. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização do feto, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal, a mãe, contra os assédios das forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios, no começo de formação do timo. Glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Aí nós já vemos por que eles precisam desses cuidados. O sangue, como nós vamos ver mais adiante, tem uma ligação, tem uma função muito grande no funcionamento do perispírito, na ligação perispiritual. André Luiz vai nos explicar mais à frente. Mas nós estamos vendo como é importante esse equilíbrio, como é fundamental que os espíritos que vão reencarnar estejam participando deste processo reencarnatório, dessa forma generosa. E Alexandre não deixa de explicar a André Luiz todas essas recomendações. Ele nos fala que esta realização é fundamental quando as pessoas vão nascer em casas onde os pais não são elevados. Não é por causa disso que os espíritos não ajudam. Eles ajudam. Só que o trabalho deles é terrível. As entidades que acompanham os encarnados são monstruosas. E às vezes, eles não conseguem obter o êxito necessário. Aqueles espíritos que vão passar por isso são espíritos que precisam enfrentar esse tipo de reencarnação, porque também se comprometeram em vidas passadas. Passam por privações, passam por reencarnações dolorosas, em ambientes hostis, porque precisam disso. Alguns espíritos solicitam isto. Eles são heróis dessa renúncia, dessa luta, e desde cedo, desde o útero da mãe, estão lutando e conseguem vencer para fortalecerem-se ao longo da sua reencarnação. Mas a maioria, boa parte desses espíritos, sucumbe a esses pais indiferentes, esses pais viciados, drogados, essas mulheres e homens irresponsáveis que não amam aquilo que estão gerando. Geram filhos como se fossem tijolos numa parede que estão construindo. Aliás, às vezes tem mais cuidado de pôr tijolos retos do que em cuidar da gravidez da companheira ou da própria gravidez. Então, esses espíritos passam por situações difíceis, porque precisam enfrentar. Alguns pedem isto porque precisam fortalecer-se, mas a ação divina estará sempre procurando dar a eles esse amparo. Esses que fracassam vão continuar a voltar em oportunidades futuras para aprender o valor da maternidade. Agora, há muitos aqueles que passam por isso, que retiram os melhores lucros espirituais, como lhe disse, no setor da experiência para a vida eterna. O sofrimento não é mal, o sofrimento é uma lição. Ele dói, mas ele educa.
Então, não vejamos o sofrimento como maldade de Deus. Vejamos como experiência que nos vai acrescentar valores importantes para o nosso amadurecimento. E agora, nós vamos continuar no próximo bloco a ver o que os mapas, todos aqueles cuidados de Alexandre, junto aos organizadores da reencarnação, com os cuidados da glândula timo, para preservar o sangue, as células vermelhas do sangue, o porquê isso é necessário. Vamos, então, daqui a pouquinho, voltar ao texto. Mas antes, vamos fazer um breve intervalo. Espero você. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 13º, a reencarnação. Estamos vendo agora os cuidados dos espíritos em relação aos modelos do futuro corpo. Vimos que Segismundo precisaria ter um problema cardíaco e que, com exceção daquele tubo arterial que chegava ao coração, estes outros membros estariam bem informados. Só haveria um problema naquela área, porque ele traz isso como o efeito de seus equívocos do passado. Mas que se ele soubesse administrar o seu equilíbrio durante a vida física, até isso ele poderia minimizar. E ele poderia ter um período de vida bastante produtivo, bastante saudável. Dependeria da sua mente, ok? Vamos então acompanhar agora, na sequência, o que André Luiz está revelando para a gente na conversa com os outros espíritos, com Alexandre. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sobre meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas perguntas, interroguei. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A herança genética? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As doenças ou as disposições criminosas também são transmissíveis de maneira integral? E o orientador, com uma grave inflexão, com um tom de voz bastante sério, disse: não, André, estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, daqueles que estão sendo gerados, em sua expressão física densa, provém do corpo dos pais, que dão a eles a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, que são próprias, estão imanentes na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que ele foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas, as qualidades, resultam do trabalho individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado gosta das tendências inferiores, vai desenvolvê-las ao reencontrá-las naquele novo quadro da experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de elevar-se a si próprio, vai passar por cima, vai estar acima das exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando
sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes ao se referir ao círculo aonde ele renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima indicando-nos o caminho da subida. Praticando essa subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. E então, diz André, em virtude das anteriores explicações do orientador referente à importância da presença de Herculano ajudando a Segismundo reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma explicação sobre isso. Pedi desculpas a Alexandre. Todavia não pude furtar-me à delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor me ouviu complacente, sorriu como um pai carinhoso e disse: você não ignora, André, que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente enraizado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo da mãe. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, onde o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum, ele próprio começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou a essa forma pré-existente no serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização biológica ou fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a doença. E, se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Tem um motivo. O sangue está muito ligado, o perispírito e o fluxo do líquido sanguíneo, eles estão muito impregnados, estão muito unidos e estão trocando essas forças. E então, por isso que até os 7 anos, quando é o tempo que o corpo físico infantil amadurece para começar a produzir as células sanguíneas, é necessário que o mundo espiritual que está ajudando a reencarnação apoie este processo de maturação. André então diz assim, fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei, disse a ele, como é grande a responsabilidade do homem diante do corpo material. André se admira, André fica espantado com os compromissos que um homem, um ser humano possui ao receber um corpo que funcione, ao estar diante de uma realidade biológica tão perfeita, tão bem organizada, que mantém a vida física para que ele, como espírito, possa extrair o máximo no aprendizado, na melhora de si próprio, na renovação de seus projetos, na consolidação de seus esforços para se tornar um indivíduo menos defeituoso, um mau aluno transitando para ser um bom aluno. A escola. E isso a gente nunca pensa quando é aluno, não é? Nós nunca pensamos quanto custou manter aquelas salas limpas, as carteiras também organizadas,
o quadro negro ou a tela onde se escreve, os materiais que os professores utilizam, os computadores e os sistemas eletrônicos funcionando. Nunca pensamos quanto gasta de energia a nossa escola, quanto consome de água para que todos se abasteçam, o esforço dos que cozinham para que os alunos no intervalo de 20 minutos tenham o que comer, os seguranças que tomam conta da escola para que ela não seja molestada por pessoas que não querem ver o progresso do mundo ou acham bonito destruir o que os outros estão fazendo. A ordem, a disciplina pedagógica para que as matérias possam ser ensinadas dentro de uma sequência com qualidade. Nós nunca pensamos em nada disso. Se os professores estão sendo pagos, quanto custa aquela escola manter o corpo docente, dar a eles o tempo necessário para eles poderem disciplinar os alunos com as lições, fornecer-lhes materiais, disciplinar os próprios alunos, aqueles que estão recebendo as lições, para que eles saibam conduzir-se, educar às vezes como pai ou mãe. Tudo isso nós nunca pensamos quando vamos para a escola. Geralmente os alunos vão para a escola, mas que chatice ir para a escola, que droga. E vão e sentam no fundão, e fazem bagunça, e ficam brincando, e ficam jogando papelzinho, fazem tudo o que não deveriam estar fazendo. Depois de tantos estarem lutando para que ele aprenda, desde os pais que estão trabalhando, que estão lutando para ter recurso e pagar a matrícula, pagar a mensalidade, pagar o alimento, pagar os livros, pagar a roupa, o uniforme, pagar tudo o que é necessário para que o aluno tenha condições de estudar. E ele achando ruim de ter que ir à escola. E quando vai à escola, malbaratando o esforço de tantos que estão unidos para que ele melhore. Ele é o único interessado e geralmente é o mais irresponsável. É o que dá trabalho na escola, é o que questiona o professor só para tirar sarro dele, é o que desafia o mestre, como se ele próprio fosse o mestre pequenininho. Você que está na condição de aluno, seja pequeno, médio ou grande no corpo, lembre-se, existe um esforço muito grande, monumental, para que nós tenhamos acesso a essas informações. E agora, use tudo isso para imaginar o seu corpo. Quando você bebe, quando você fuma, quando você se excede, você está destruindo um patrimônio que você não construiu, não foi você. O corpo não é seu, não. O corpo é uma roupa que alguém construiu, que alguém costurou para que você usasse da melhor forma possível. Está usando? Está aproveitando a roupa para aprender? Está indo à escola só para bagunçar? Para destruir as carteiras, para riscar as paredes? E para depois reclamar, ai, ninguém me ajudou eu a aprender. Não, vejam só que esforço é necessário para se fazer um corpo. E que cuidados isso não existe. Nós vamos ver, na continuidade deste capítulo, o esforço. É emocionante ver o processo da união do espírito com o corpo físico. Ainda não aconteceu, ainda estamos tratando da superfície. Nós vamos chegar lá, ainda no capítulo 13º. Vamos fazer um intervalo para seguirmos ao último bloco do programa de hoje, capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Eu espero você daqui a pouquinho. Então, já está aí, ansioso para a gente continuar? Eu também. Eu estava dando uma lidinha aqui, olha. Eu tenho que aprender, não é? Eu não sou só um leitor, eu tenho que aproveitar o que eu leio. E André Luiz está descobrindo todas essas verdades. Tanto que ele faz uma interjeição, ele faz uma exclamação no final do bloco passado que nós vamos retomá-la agora. Ele diz assim, admirado, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. E Alexandre confirma. Você diz bem, André, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem,
na preservação do corpo físico, nenhum homem poderá realizar o progresso do espírito. Seu espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas, como atender a esse semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, que é a base fundamental do serviço que se tem que fazer? Ainda agora você se referia à lei da herança, da hereditariedade. O corpo terreno é também um patrimônio que nós herdamos há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada sob a influência divina, como água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Outra revelação do espírito, Alexandre: o plasma é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Como aconteceu no início da geração da Terra. Ao voltarmos à crosta, temos de aproveitar a herança mais ou menos evoluída no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de um intervalo, continuou dizendo: por isso mesmo, você não desconhece que, enquanto nos movimentamos nessa região física, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos abrir mão do sal. Nós precisamos do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à água do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido do corpo, no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Eu não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Como você vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir com as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito, do nosso equilíbrio espiritual no campo de trabalho e de educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas pedaços de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim dos esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Reunidos todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente: agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo pequenininho agora, nos braços daquela entidade que havia sido na crosta a carinhosa mãe de Raquel, disse para ela: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Vocês vão ver na imagem. A avó, agora já desencarnada, a avó de Segismundo,
em espírito, vai receber o perispírito daquele que seria o seu neto. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato da sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: nós vamos fazer agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Vocês não ignoram o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Agora, as obras de benemerência e fraternidade se voltavam a beneficiar o seu agente, aquele que estava fazendo. Nesse instante, então, nós vemos o quê? Nos processos reencarnatórios, a ligação afetiva. Vai acontecer, isso nós vamos ver no próximo programa, por fim, a união de Segismundo ao futuro corpo, àquele pequenino organismo composto de duas células, a masculina e a feminina, que agora se tornam uma, a célula ovo. Ali, naquele instante, ou um pouquinho antes, os espíritos já vão estar atuando e vão fazer com que Segismundo possa, em espírito, vincular-se à realidade materna e àquele que vai ser o seu futuro corpo. É muito emocionante entender a visão espiritual do que é um corpo, um renascimento, um único. No caso de Segismundo, dá para a gente ter a ideia do que significa o nascimento em um dia de uma quantidade enorme de centenas de milhares de espíritos. Imagine abastecer a Terra com corpos, com estes cuidados. Você fala, mas isso é serviço de maluco? O amor é maluco. Para a nossa indiferença, para o nosso egoísmo, para a nossa falta de vontade, o amor, nossa, é indescritivelmente louco. É assim que Deus nos mantém. Porque se Deus não fosse, vamos dizer assim, não é insano, já teria exterminado a humanidade, não é mesmo? Você não concorda? Com todas essas loucuras que os homens estão fazendo, é preciso amar demais a gente para que nós não sejamos exterminados como poeira. A dona de casa que passa um pano em cima da mesa todo dia e tira aquela poeirinha assim, ó, ela está dando higiene àquela superfície. Imagina se Deus fizesse isso com a humanidade. O pozinho só está ali sentado. Nós estamos na Terra não sentados, estamos destruindo o ambiente, estamos nos destruindo, estamos querendo fazer maldades. Ao invés de nos limpar, Deus nos educa, dá chance, faz a gente voltar, prepara-nos com amigos. E agora Segismundo vai ser ligado e Alexandre está dizendo aos espíritos que estão ali, a começar da sua vozinha, aquela que havia sido mãe de Raquel, que está no plano espiritual, e ele coloca Segismundo no colo dela, para dizer, olha, você vai entregar Segismundo à sua filha. Que coisa linda! A filha encarnada, recebendo da sua mãe, aquela que fez a mesma coisa por ela, quando Raquel nasceu, vai entregar agora o filho de Raquel. A avó pega o seu neto, vamos dizer assim, e vai guardá-lo até o momento em que vai transmitir esse neto à sua filha. No encadeamento de amor, de respeito, de nobreza espiritual. É linda a compreensão destas leis. É extremamente enriquecedora do ponto de vista humano. Você entender como se baseiam os processos de voltar à vida com fundamentos na elevação da alma. Porque um novo corpo é a matrícula na escola.
E ao aproveitar a matrícula, você será no fim do ano muito mais rico do que era quando chegou, quando começou a estudar. E quando você se capacita e você compreende quanto custou no esforço dos professores, no esforço dos funcionários, no esforço da municipalidade, no esforço dos seus pais, você aprender a soletrar uma palavra, a fazer uma conta, a conhecer outra língua, a decifrar os enigmas do átomo, você haverá de sentir-se tão pequeno diante de quantos estiveram te apoiando. Essa é a solidariedade amorosa que nasce no coração de Deus. Se Deus pudesse considerar dono de um coração. Nessa bondade divina e que chega até nós, passando por toda essa pleiade de espíritos que nos querem dar a mão para que nós subamos. Puxa vida, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa e linda a gente saber da generosidade de Deus a nos beneficiar. Esse é um capítulo que é inesquecível e ainda será mais inesquecível no último programa que vamos fazer sobre ele, na semana que vem. Vai lendo, pense sobre isso. Você se achava sozinho, está passando por um problema e ninguém te apoia. Acha que Deus se esqueceu de você? Com isso tudo você sabe que Deus te ama, que muitos espíritos estão do seu lado. Não se entristeça, pegue na mão deles, ore, converse com eles, agradeça a vida, porque a vida é o maior presente, é o maior tesouro que a gente tem. Pense nisso. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.